Atenção aí, pessoal, para uma novidade muito importante de um tema que impacta na vida de todo mundo, impacta no seu bolso, que é a reforma tributária. Você sabe que no Brasil o sistema tributário é bizarro. Ele é extremamente complexo, extremamente caro, extremamente ineficiente. Quando a gente chama estrangeiro aqui, japonês, alemão, americano, para tentar explicar como funcionam os impostos no Brasil, geralmente você fica 4 horas com o cara tentando explicar aqui as regras daqui, dali, por estado, por produto, por tal. O cara começa a se descabelar, depois de 4 horas o cara começa a gritar, não! Sai correndo e se joga da janela. Esse é o nível da situação no Brasil. Isso porque o imposto no Brasil ele é perverso por 3 motivos. Em primeiro lugar, é uma carga muito alta. Hoje, em 37% do PIB, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo e a maior entre os países emergentes. Para fins de comparação, se você pegar, por exemplo, China, Chile, ou seja, países emergentes, em desenvolvimento, que estão indo bem, a carga tributária é 18% do PIB, ou seja, metade do Brasil. Em segundo lugar, ela é extremamente complexa. O Brasil já editou mais de 3,5 milhões de regras tributárias e praticamente todos os dias o Brasil cria 5 a 6 novas regras. Ou seja, as empresas, para poder ficar atualizadas e saber quanto tem que pagar, elas têm que ter um exército de contadores, de advogados, de analistas fiscais. Ou seja, em vez de você estar pensando em produzir, em criar produtos novos, você está pensando em calcular como se paga imposto. É muito complexo. E o terceiro e último motivo é que o imposto no Brasil ele recai muito mais em cima dos pobres do que dos ricos. Por exemplo, imposto sobre a energia elétrica, 60% de taxas. E para quem pesa mais a energia elétrica? Para a família humilde, que a energia elétrica pesa muito no orçamento, ou para uma família de milionário? Por outro lado, o imposto sobre aplicações financeiras é apenas 15%. Então, no Brasil, o rico que está aplicando dinheiro paga pouco, proporcionalmente, e o pobre que está lá batalhando para salvar um dinheirinho, para consumir todo o seu orçamento em produtos de consumo, esse paga muito. E aí vem a proposta de reforma tributária, cujo relator é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, e nós do Ranking lemos a proposta, fizemos um estudo sobre esse assunto e a gente considera que a proposta é bastante positiva. Ela não vai além o suficiente, não chega no ponto onde a gente gostaria, né, em termos de limpeza, redução de tributos, mas com certeza nos parece uma proposta na direção correta. Em primeiro lugar, essa proposta simplifica bastante a cobrança de impostos. Ela unifica uma série de impostos que vão incidindo no preço dos produtos que você compra e transforma num único imposto chamado IBS, que significa Imposto de Bens e Serviços. Vamos ver aqui a lista de impostos que vai ser unificada. PIS, PASEP, COFINS, IPI, IOF, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS. Todos esses vão ser unificados no novo IBS. É um imposto muito comum que tem no exterior, que o pessoal chama de imposto de valor agregado, né? Então, a cada etapa da cadeia produtiva, aquela empresa que fez aquela etapa vai pagar esse imposto sobre o valor que ela adicionou, né? Por exemplo, você é uma loja de móveis. Então, o cara que fez a madeira vai pagar o imposto IBS em cima da madeira. Vamos supor aí R$100. A loja de móveis comprou por 100 e vendeu por 200, né, para o varejo. Então, ela vai pagar o IBS na diferença do 100 para o 200. Portanto, não é um imposto em cascata, não é que cada empresa vai aumentando ainda mais o imposto, vai pagando só cada um sobre a parte que adicionou de valor. Isso é bem positivo e a previsão de eliminar algumas categorias para serem imunes a imposto. Então, talvez baixe o custo aí, estão falando de esgoto e água, pode ser uma coisa positiva. Outro imposto que vai ser criado é um imposto seletivo, que também é um imposto bastante comum no exterior, para alguns produtos nocivos, um pouco mais agressivos ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. Por exemplo, bebida alcoólica, alguns tipos de combustível, cigarros. Então, de modo geral, os produtos que você consome vai ter o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, e esses produtos mais nocivos, além do IBS, vai pagar esse imposto adicional, que é uma coisa positiva também, porque esse tipo de imposto pode ajudar a reduzir o consumo. Temos também a figura da redistribuição do imposto entre estados, governo federal e município. Hoje um problema muito grande do Brasil é que só 10% do dinheiro dos impostos fica no município, né? Na cidade, que é onde tem que prestar saúde e educação para a população, e é muito pouco. O grosso do dinheiro vai para Brasília, onde ele é devorado por aquela máquina
de funcionário público sobrando, salários muito altos, ineficiência. Então essa reforma tributária, apesar de ser bastante tímida, ela ataca um pouco esse tipo de problema, porque ela prevê que vai tirar 1% da arrecadação da União, ou seja, de Brasília, e vai jogar isso para o município. Como a Brasília é muito mais caro, esse 1% de Brasília vai virar 8% para o município. Portanto, se você está assistindo esse vídeo, se é um prefeito, aprovando essa reforma, você vai receber 8% a mais de verba para investir no seu município, graças a essa redistribuição. O ranking dos políticos gostaria de ver um movimento muito mais agressivo, é preciso enxugar mais Brasília, mandar o dinheiro para as cidades, mas sempre é um movimento na direção correta. Outra coisa bacana é que não é uma reforma imediatista, ela prevê implantar isso em 15 anos, ou seja, vai ter 5 anos de adaptação e depois mais 10 para as empresas, para os contribuintes todos se adaptarem. Esse é um negócio muito legal que vai na contramão do que o Brasil vinha fazendo, né? Historicamente, a gente no Brasil tem feito reformas rápidas na canetada, ou seja, do dia para a noite muda as regras. E isso deixa o país com uma fama de que não é um país sério. A empresa multinacional que quer vir aqui investir, né, trazer tecnologia, trazer emprego, ela acaba indo embora do Brasil falando, poxa, vocês aí toda hora mudam de regra, né? Eu tenho um incentivo fiscal, eu faço uma fábrica, aí vocês tiram incentivo. Então essa reforma, ao fazer em 15 anos, ela ajuda bastante a dar uma previsibilidade para o Brasil. O que a reforma não ataca, infelizmente, é o tamanho da carga tributária. Apesar dela redistribuir um pouco melhor, né, de Brasília para os municípios, apesar dela simplificar bastante a cobrança, ela não diminui o tamanho do bolo. O que é impossível realmente diminuir, porque você só consegue diminuir impostos se você cortar gasto. Não adianta só baixar o imposto na canetada, porque o Brasil hoje já cobra 37% do PIB, e ele consegue ser tão ineficiente que, apesar de cobrar um dos maiores impostos do mundo, o governo ainda tem déficit, ainda tem um buraco. Então ele gasta mais ainda. Portanto, se você não cortar o gasto para depois abrir espaço para reduzir o imposto, a gente não tem solução. Então, pessoal, esses são os principais pontos da reforma tributária. Convidamos todos os seguidores do ranking a apoiar essa reforma, a escrever para os parlamentares para isso ser aprovado. Vai enfrentar a resistência dos corporativismos de Brasília, gente que não quer tirar a mão da tetinha aí do governo. Então vamos ficar de olho para poder ajudar. Se você gostou desse vídeo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais.